dia! Sejam todos bem-vindos! Revista da Cidade tá no ar nesta quinta-feira. Nessa semana que parece que tá um pouco mais acelerada, né? Parece uma percepção meio geral da galera aqui do estúdio, né, gente? É quinta-feira, é quase sexta. E aí a gente tem 25 graus de máxima aqui em São Paulo, interior um pouquinho mais quente. É aquele inverno que começou aí com temperaturas de verão, pelo menos à tarde. O que preocupa é a umidade do ar, que nas horas mais quentes do dia, com toda certeza, vale aquela atenção para tomar mais água, né? E não fazer exercícios físicos também nessas horas. Agora, vem pra cá que a gente vai falar da culinária de hoje com uma estreante aqui no Revista, a querida Liane Rocha. Seja bem-vinda! Prazer, Você tá bem? Tô ótima, sempre ótima. Que bom, graças a Deus. Meu anjo, você sabe que eu defendi essa receita com unhas e dentes na reunião de pauta. Eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo, já te Fiquei contaram, sabendo. deram um spoiler. Porque é assim, as sugestões chegam, né? Normalmente vocês dão pro pessoal em casa saber como é que funciona. Algumas sugestões. Ah, tem essa, essa e essa. De repente, quando falou o nome dessa receita, eu falei, pronto, pra mim não tenho dúvida. E que bom que essa, né, Que foi a bom, escolhida né? do dia. Olha que espetáculo. A gente tem aqui um brigadeiro de curau com goiabada. Fala sério se não é a combinação dos deuses. Olha, eu vou falar pra você que quando eu tava preparando ele, eu não consegui resistir. Eu pensei que eu nem ia trazer. Eu te entendo tanto. Será que vai sobrar pra trazer? Será? Né? É aquele brigadeiro que a gente não resiste, porque essa combinação dá certo em muitas situações, né? É verdade. Seja naquele bolinho de fubá com goiabada, o milho com a goiabada funciona. Ele lembra tudo, né? E é uma coisa que traz a infância, você Sim. fica naquela coisa, ai, quando eu era pequeno, minha avó fazia. E ao mesmo tempo ele tem um toquezinho chiqueteso, assim, né? Tem. De uma gourmetizada no brigadeiro. É o que a gente tá fazendo ultimamente. Não Não é? dá aquela gourmetizada, mas não tira aquele gosto de infância, porque é maravilhoso. É A gente isso não aí. pode esquecer. Arrasou, minha linda. Amei sua energia e tudo mais. Obrigada. Daqui a pouco estaremos juntas aqui. Bora tá lá. bom? Vamos ensinar o passo a passo. Tá, ok. Poucos ingredientes, pelo jeito não é tão difícil de fazer. Não, não super é tranquilo. difícil fazer, é fácil. Bom Só saber. um pouquinho demorado o processo, mas, gente, não se desespere. Tudo Nem um dá pouco. certo. Um beijo, meu amor. Até já. Obrigada. Hoje a gente vai falar também de um assunto muito sério que está preocupando no Brasil todo, especialmente o estado de São Paulo, que é a febre maculosa. A gente vai entender mais a respeito do que é essa doença, como se dá a transmissão e também os cuidados que a gente deve ter com a infecção, que se dá através do carrapato estrela. O Randy está com a gente hoje e vai comentar mais a respeito disso, o biólogo Randy Baldresca. E mais tarde também a gente vai conversar com a doutora Raquel Moarec para tirar todas as dúvidas sobre o desenvolvimento da doença. O Randy já está com a gente. Bom dia, meu querido. Bom dia, Regiane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Gazeta. Vai ser um prazer poder elucidar, esclarecer, informar questões acerca dessa doença tão grave que vem acarretando diversas mortes em todo o estado de São Paulo. A gente vai poder compartilhar todo o nosso conhecimento com todos vocês, muito em breve. Muito obrigada por isso, viu, meu querido? Inclusive, você tendo dúvidas, você que está em casa, já pode mandar. Já temos no @Revista da Cidade TV um post justamente para você poder encaminhar a sua pergunta. Qualquer dúvida a respeito da transmissão, dos cuidados, dos sintomas, pode mandar pra gente aqui, tá bom? Bom dia, tia! Mas tá tão linda de lilás. Você tá bem, amor? Bom dia, minha modela e manequim Eliane. Você viu que hoje eu aguardei. Esperou, A gente não falou uma em cima da outra. Mas isso faz parte, tia. Ah, não, Tá mas tudo certo. você é a modelo e manequim, eu preciso falar direito. Você sabe que teve um monte de gente que eu encontrei É. lá na festa junina do Mulheres? Sei, sei. Que adora esse momento em que você me chama de modela e manequim. Mas é a modelo e manequim. Fica esperando esse momento, inclusive. Elas gostam, né? É. Elas mandam aqui no revista. Elas, arroba eles TV, também né? tinham muitos fãs aqui Eles, do é Mulheres à verdade, Tarde. é Foi muito verdade, especial é esse verdade. dia, né? Foi muito Vocês gostoso, se divertiram né? horrores, né? É, eu tava de noiva, né? Mas não arranjei ninguém pra casar. Isso é uma pena. Não que não tenha aparecido, é que eu não tava querendo, né, Mate? Eu fiquei esperando o Pascoal, não apareceu, Toninho também não. Foram tudo embora pra casa. Tudo embora corrido. Saulo saiu daqui correndo até a Praia Grande. Quando ele me viu de noivo, o Saulinho correu foi a pé. Juro Lá por esqueceu Deus. a moto no estacionamento e Deixou foi a embora. moto e ó, perdeu até umas 5 tatuagens no caminho. Se caiu na serra. Ai, gente, acho que eu me enrosquei em você, Ô, tia. amor, né? Sempre Olha bom. isso. Opa! Enrosquei mesmo, Nós pronto. tá enroscado. Enroscada na fofoca também, né? É, né? Tem assunto bom. Menina. Conta. Menina. Nem te conto, Eliane. Você conta daqui a pouco, então? Eu tenho uma fofoca pra te contar. Jura? Se Tá eu grande? pudesse, não.
Você tá metendo. Não, porque é do Neymar. Ah, e ele falou. Falou. Finalmente. Não, e ó, digo mais, não é que ele falou. A moça que estava com ele no apartamento também falou. Ai, ai, ai. Esse é o ai, se eu pudesse. Mas vou poder, vou contar. Ela queria falar, acho que ainda mais, né? Ela queria falar ainda mais. Você sabe que derrubaram o Instagram dela, né? Jura? É, porque eu não sei porquê, Cara, né? influente mesmo. É, tem gente muito grande Eu, por hein? aí, né? Que às vezes acontece, né? E vou falar também de um suposto filho de um famoso que apareceu. E infelizmente esse famoso já se foi. É, então, e estão fazendo aí... Vocês já falaram a respeito? Não, é o que eu vi no Você viu também, Twister. né? No Twister. É, como você disse. Twister. A foto dos dois um do lado do outro, eu fiquei procurando pra ver se tinha alguma semelhança. Não sei não, a gente vai mostrar, né? Vai. E sabe o que eu quero dizer também? Ah. Eu quero agradecer a TV Gazeta, porque ela tem realizado cada sonho meu. Ah, Ontem eu qual foi o reencontrei o Alexandre Frota. Ah, Fazia anos que eu que não via legal. lá no Mulheres. Tá. E hoje eu vou reencontrar esse querido, esse ator, que é o Marcelo Larrans. Como é que é? Marcelo Larrans. Marcelo Larran, tá, Porque gente? De eu repente não dá pra adoro entender. ele. Na época Ele é que eu demais. conheci ele, Ah. eu era sobrinho ainda. Ah, você ainda era sobrinho. Você conheceu ele como sobrinho. É, eu era... E ele já aliás, conhece a tia pessoalmente? Ele era amigo do meu sobrinho, isso que eu quis Senta dizer. aí, tia, fica à vontade, vamos continuar o papo. Ai, desculpa. Tem que desculpar nada. Ele já conhece a tia pessoalmente? Eu acho que a gente já Quer dizer, se conhece você pessoalmente? viu. Eu acho que ele já... A gente fala a terceira pessoa, é melhor. Eu acho que a gente já se encontrou em algum rolê por aí. Ah, é? É, agora meu sobrinho, eles têm história, viu? Olha, Eles praticamente começou junto. eu espero que você saiba de muitas dessas histórias pra poder falar e contar pra gente aqui. Ai, vamos. Você faz isso? Você vai receber ele daqui a pouco, Daqui a né? pouco ele vai estar aqui com a gente pra falar do espetáculo que tá em cartaz e contar, é claro, da vida e da carreira. E a gente vai poder tietar um pouquinho, porque eu confesso que na pandemia ele me salvou em vários momentos. Ai. Gente, embrulha pra viagem, o que é aquilo? maravilhoso. Fala sério. É maravilhoso. A gente morria de rir, se identificava muito Verdade. com tudo que ele colocava ali, Verdade. né? Dos perrengues que a gente passou com homeschooling, etc. verdade. Ele é ótimo. É muito bom. O Maurício de Barros, que é um grande ator, amigo dele, também é um querido, ótimo. O outro rapaz também é ótimo, que lógico eu esqueci o nome. Ah, São mas todos daqui a pouco ótimos, vem, são ele todos lembra. ótimos. Depois ele lembra a gente pessoalmente aqui. Verdade, E aí você amor. tendo perguntas pra ele também, pode mandar, tá bom? O papo sempre tá com você aqui, né? Agora, tia, antes de você contar as suas notícias, Pois não. a gente vai pras manchetes dos jornais que Pois circulam não. pelo Brasil. Pois a não, gente amor. começa com a Folha de São Paulo, vamos a ela. Senado aprova Zanin para o Supremo. Advogado que defendeu Lula na Lava Jato diz que vai se guiar pela Constituição. Nome teve 58 votos a favor e 18 contra. No estado de São Paulo, Banco Central ignora a pressa de governo e empresários e não sinaliza a queda de juros. Copom mantém taxa Selic em 13,75% pela 7ª vez seguida e prega cautela e parcimônia com relação à inflação. No Globo, Papa recebe Lula e cita pobreza e proteção ambiental. No UOL, nova regra de Moraes dificulta adiar julgamento de Bolsonaro no TSE. Presidente do tribunal tem afirmado que a análise da ação acaba ainda neste semestre. E no Correio Brasiliense, submarino desaparecido. Oxigênio dos tripulantes pode ter chegado ao fim. Essas e outras notícias, Jornal da Gazeta, hoje às 7 horas da noite. Menino, que não dá nem pra chamar de barca furada essa, mas que situação Nossa, complicada que esses caras se meteram, né? que horror, né? Gente, que difícil. E disse que ele estava falando ontem que talvez conseguisse resgatar, que ele estava fazendo aquela sonda, o sonar. Eles fizeram barulho, parece. Eles Isso. estavam batendo. Isso, tavam... mas aonde, né, coitado? Estava batendo aonde? Não, e tem tantas especulações Ai, que em dó, cima né? disso, porque antes mesmo do oxigênio acabar, tem muita gente falando a respeito da hipotermia, Verdade. né? Do frio que é lá embaixo, em águas tão profundas. Mas eu fiquei imaginando, se eles imaginavam que eles iam pra lá, eles não pensaram nisso? Tipo, É, né? Tudo meio é esquisito. muito estranha essa expedição, gente. É. Se entrar num negócio desse por vontade própria, ainda pagar, É. Pior que Uma isso, só grana. o padre do balão. mas estão fazendo uma relação nesses mesmo? casos, né? Eu Já nem- eu ouvi nem sabia, falar. jura? Eu vi no Twitter, falou, gente, tem tão um doido cabo com isso. no submarino, ele desce com um cabo. Deu problema, puxa de volta. Puxa de volta. Porque ele está a 3.000 e tralalá metros de... Ah, mas tem um cabo de 4 mil metros, de 4 quilômetros. Dá pra encontrar um cabo desse Uai, tamanho. faz? Ué, Não pagaram 250 mil pra estar lá dentro? 250 mil euros, não Então, foi? É, 250 mil dólar, euro. Ah, dinheiro deles. Ah, ó. é. 1 milhão e 200 mil reais? É que eu vi 250 mil. Cada com um. aquele, eu não sei se é libras, eu acho que é... Dólar?
Dólar, Eu Nath? acho que é a moeda de fora, Eu acho que 250 mil cada moeda um. de fora, é. É. Você sabe, Eliane, rapidamente, tem um sobrinho meu assistindo, o Fernando Zeda. Ele nunca consegue assistir e hoje ele tá assistindo. Um beijo Que pra ele. Ele legal! mandou Fernando, beijo, obrigada pela audiência, Falou que tá querido. assistindo nós, Ei, verdade. família boa, hein, tia? É, eles assistem, né? É importante, né? Mas a história do submarino eu acho uma tristeza. Muito triste, com toda Uma certeza. tristeza, né? Mas Muito que triste. coisa, né? Mas por que inventa essas coisas, gente? Mas parece que faltou planejamento, um monte de gente inteligente ali dentro e parece que não planejou. Não sei, a história tá muito Diz que estranha. um rapaz foi lá dentro, olhou, falou assim que tava meio, sabe, meio improvisado. Meio mambembe. Meio mambembe as Como que coisas. você faz um negócio mambembe pra descer a É. 4 quilômetros pra baixo? É, quem que era, Rubão? Perdão. Eu não ouvi. Parece que o chefe do projeto foi mandado embora nos 45 é? do segundo tempo porque ele não estava querendo É. liberar. E parece que teve um outro alerta em 2018 a respeito dessa expedição, que Sim. eles e mandaram outro cara embora também lá no passado. coisa. Todo mundo tava falando, isso é loucura. Parece que eles não queriam ouvir. E era comandado por um joystick. Um negócio do PlayStation lá, gente. Do Atari. Por que não deixaram um aqui na superfície também? É, no Atari. E ela acabou uma vida. Vamos, volta. Ai, que horror. Essa piada foi horrível, desculpa. Não, um momento ali, né? É. Vamos falar da fofoca? Vamos pra fofoca, né, Mate? Melhor. Vamos pra fofoca, Eliane. Perdoa, vai. Essa semana tá esquisita. Vamos lá, tia. É um joguinho, né? A gente pensa no joguinho. Mas é verdade, né? era um controle de joystick mesmo, de videogame, a gente não tá brincando. Era Isso só não é trazer de brincadeira. volta. Puxa o cabo, aí puxa lá a turba. Puxa É. o cabo, sorta o cabo. Vamos lá. Vamos lá, vai, Agora, tia. Bora pras menina, notícias. O que aconteceu com o Neymar? Falando em cabo, o cabo roeu pro lado do Neymar, Por né? quê? Porque vocês viram que ele teve um encontro numa garçonnière lá na Vila Madalena. Sabia, Pascoal? Parece que foi na rua Girassol. Como é que ela chama? 155, Fernanda Campos. E foi verdade mesmo. Foi verdade mesmo, porque ele veio a público dizer que foi. Porque ontem eu tava conversando sobre isso com o Tutu. Falei, Sei. Tutu, eu quero saber até agora dessa história o que é especulação e o que já foi confirmado. Tá. Porque ele não afirmou nada, a moça também não tinha afirmado nada, né? A Bruna. Sim, a Bruna, nem a Fernanda. A Fernanda tinha dito que sim, que tinha provas e tudo. Tanto que jogou o vídeo na roda. Só que os dois estavam lá, né? Ah, veja bem, não sei o quê. Não foi Agora bem o assim. Neymar resolveu falar. Resolveu falar, menina, lá do encontro dele na Garçonnière, no número 155, apartamento 51. Porque eu trabalho com dados. Menino, você sabe até onde foi? Eu sei, eu só não sei a rua. A rua eu falei qualquer rua porque é na Vila Madalena. Mas nada nos impede Bom, de dar um caiu. rolê na Vila Madalena. Obrigada, tia. Você não Nada, precisa amor. baixar assim, não. Nada. E eu baixo, eu Fica levanto a muito turma no gentil. colo. Eu sou assim. Obrigada, tia. Mas- Você levanta cantor do chão. Levando tá cantor do fortíssima. chão. Mas fato é que Neymar veio a público assumir mesmo a traição, o que deixou todo mundo boca aberta. Ele fez uma carta, né, que eu não sei nem se foi ele que fez, foi a imprensa. Mas temos um VT falando a respeito disso e depois a gente comenta, porque tem uns pormenores aí muito interessantes. Roda, faz favor. Roda aí. Carta aberta de Neymar. Ontem fomos surpreendidos. Neymar decidiu vir a público para falar sobre as polêmicas envolvendo seu nome e de sua namorada Bruna Biancardi. Em uma espécie de carta aberta à influenciadora digital, o craque da seleção brasileira pediu desculpas a Bruna. Abre aspas. Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava, mas eu preciso de você na nossa vida. Errei com vocês. Arrisco dizer que errei todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida, a mulher que sonhei seguir ao meu lado. Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público também. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá. O nosso amor por nosso bebê vencerá. O nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós. Te amo. Fecha aspas, concluiu Neymar.
Estou curiosa, qual a opinião dos nossos telespectadores sobre esse assunto? E aí, hein, Boa. gente? Fala a opinião, né? Ah, gente, opinião que, pelo amor de Deus, né? Não, Pelo amor de Deus, esse cara. você viu a carta? Você pegou o lance da carta? Nossa. A carta é muito bonitinha, tá ali dizendo, fiz errado mesmo, trabalhei, né, em outro lugar, né, fiz um serviço sem nota, não Na devia ter véspera feito. do Dia dos Namorados, com a namorada grávida. Isso é... Esse, pra mim, já é o agravante Ave da Maria. canalice. Nossa, tá Foi louco. uma canalice. Aí, ele veio a público se desculpar, mas tem um trecho da carta que ele põe tudo a perder. Qual? Que ele fala assim, não sei se vamos dar certo. Sim, do tipo assim, cara, tudo na minha vida é bem passageiro. Olha. Sabe, já deu a letra, já, Bruna. Não é? Pra já se proteger, porque se não der certo, ele vai falar assim, não, gente, mas eu já havia dito que podia acabar. Porque quando a gente diz assim, né, ninguém entra num relacionamento pra dar errado. É verdade, Mas quando você fala uma coisa dessa logo no começo de uma relação com a sua mulher grávida, não é? meu, você já tá anunciando apocalipse já, né? Tipo, você já tem certeza de que você não Justamente. quer ficar com a pessoa pra sempre. E numa carta de perdão, né? De desculpa, né? Numa carta em que você É. tá ali tentando se desculpar por uma pisada na bola fenomenal, assim. Não dá nem pra dar nome pra isso. Aí, Eliane vem a cereja do bolo. Tem mais? Tem mais. Meu pai amado. Aí vem a cereja do bolo. Ah. Porque eu falei assim, né? A gente ontem até lá no Mulheres comentou da Alexa com o Guimê, que ela acabou desculpando o Guimê, porque a gente até comentou, porque ela sentiu uma verdade da parte dele, um arrependimento da parte dele. Já é uma relação de 8 anos, estamos juntos há um tempão. E é sentimento. Ela quis voltar, por quê? Porque quis. Porque ela sentiu uma verdade ali nele e ninguém tem nada a ver com isso. Nem a dona Darlene, a mãe, né? Nem a Darlene, né? Mas nem ela tem a ver. Mas na do Neymar tem a cereja do bolo. Sabe por que ele fez essa carta? A pedido da assessoria de imprensa dele. Porque ele, logo depois, ia ter um evento, que eu vou ler aqui direitinho, era um evento que ele ia participar em São Paulo, um leilão beneficente do próprio instituto dele. E aí a assessoria falou, você vai ser confrontado. Vai ser confrontado. E aí é melhor você já pedir desculpa. E aí ele foi e fez a carta junto com a assessoria. Olha que coisa. Tô chocada. Quer dizer, eu não também. sei se tem mais alguma coisa que pode me chocar mais do fato dele ter traído a namorada no dia antes do Dia dos Namorados com ela grávida. Com ela grávida. Mas ele consegue, né, ir botando Você capítulos cada vez mais bizarros nessa história. E eu achei também, é uma história assim que... Eu achei que fosse pura especulação da internet, porque eu vi um comentário assim logo embaixo, né, Sim. de uma notícia dessas, do pedido de desculpas dele. Uma pessoa escreveu assim, alguém acredita que foi ele que escreveu essa carta? É verdade. Né? Só faltou escrever, é verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Né? E aí, como assim? Ele assumiu que foi a assessoria Não. que pediu? Como é que a gente sabe disso? Descobrir, olha, não foi por acaso que Neymar escolheu a véspera da 3ª edição do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Júnior, que acontece nessa quinta-feira em São Paulo, para admitir publicamente ter traído a namorada Bruna Biancardi. O atleta foi orientado por sua equipe a se manifestar antes do evento, como ficou decidido em uma reunião de gerenciamento da crise. Alguém descobriu e algum jornalista, como é que fala? Colocou aí no ar, né? Publicou isso. Publicou. Quer E dizer, aí, querendo ou não, isso ia ser colocado na mídia, porque a impressão que dá é que realmente o Neymar, por tudo que ele representa Sim. financeiramente, ele tem que ser muito maior. Justamente. Existem ações que têm que ser feitas, porque tem muitos interesses em jogo. Então, Verdade. por mais bobagem que ele faça, vem o pessoal da limpeza atrás, né? Com o paninho lá, É verdade. tentando resolver as coisas que ele faz, né? E outra coisa, de errado. ele imagina, ele chega lá no evento, né, aí vai falar sobre, né, essa coisa bonita que ele faz, e aí ele é confrontado, o assunto vira só isso, só a traição. Então, ele resolveu falar antes da traição, para isso não embolar ali o restante que ele tinha para fazer. É que nem aquela mal comparando, é que nem aquele São João que teve lá, não me lembro o nome, em Caraúna, eu acho que foi, que teve a primeira aparição da Simária cantando,
Mas o que tomou proporção mesmo foi Foi a a briga briga do Rico com a irmã da Deolane. Com a Daiane. Ninguém lembrava da Simaria lá, Pois ninguém é, falou. ficou como notícia secundária, né? Ofuscou, entendeu? Exatamente. Então, nesse caso, a assessoria dele falou, não, vamos falar antes. Assim, quando você chegar lá, ninguém vai te perguntar. Se dá pra filosofar em tantos níveis diferentes em cima desse assunto do Oh. Neymar, porque assim, o que ele falou pra menina, como é que ela... Fernanda, não? Fernanda Campos. Fernanda. O que ele falou pra Fernanda quando ele confrontou ela sobre essa coisa de ter colocado em público esse escândalo? Que ele falou, né? Você conseguiu os seus minutos de fama. Foi alguma Isso, coisa nessa linha. Você conseguiu o que você queria. Você conseguiu a sua fama temporária, sei lá o quê, seus foi isso minutos de mesmo. fama e etc. Quer dizer, ele quis colocá-la como errada Sim. por ter divulgado o que aconteceu entre eles. Quer dizer, o errado não é ele. Olha o Verdade. nível do que tá dentro da cabeça do cara em termos de machismo. Eu posso fazer, entendeu? Tá tudo certo. Tô liberado, eu sou homem mesmo. Aquelas coisas. Meu, essa mulher tá grávida. Não, é uma canalice. Errado é você em divulgar e não eu em fazer. É o que fica dessa mensagem quando ele fala isso pra ela. Pronto, você conseguiu sua fama. Gente. E digo mais, Eliane, pelo vídeo que a gente viu, ele está com a mesma roupa no apartamento, lá na Garçonnière. Não trocou nem a roupa, não E tomou no nem dia um banho. seguinte dançando com ela, lembra? Ah, para, né? E aí, Aff. tem mais um adendo, se você me permite. Porque essa é agora, assim, a bomba. Fernanda Campos falou. Até então ela não tinha falado. Ela teve o twister lá dela derrubado. E ela disse o seguinte: estou vivendo o inferno, sendo julgada e apanhando de todos os lados. Peço que não me julguem pelo que fiz e estou precisando fazer agora. Quem me conhece sabe que eu não sou esse tipo de monstro que estão pintando. Não me julguem antes de saber de tudo. Nesse momento eu preciso me resguardar e fazer tudo que é certo e na hora certa. Vocês vão saber de toda a verdade, porque a verdade é muito simples. Postou ela na rede social. Que coisa, hein? Pois é. Vai Bom, dar o que falar. Bom, Vai dar o que falar. tem gente comentando aqui que não, sabe, tipo, deixa esse assunto que o Neymar é o caso perdido mesmo. Isso é verdade. E não vale a pena, né? Isso é verdade. Nem vale a pena continuar. O Neymar tem uma coisa assim, ou gostam ou odeiam, né, também. É. Eu vejo que ele é bem assim, né, bem polêmico mesmo. Mas dá pra gostar desse tipo de Ah, coisa? não, né? e essa atitude dele foi muito canalha. A gente pelo não amor de consegue guarda. nem gostar dele no campo ultimamente. Tá... Só cai. Ah, parece o Vini lá no Big Brothers. Ai, meu Deus, é complicado. Bom, daqui a pouco o Lahan tá com a gente. Ah, boa, até Eu vou já. dar um recadinho e já vem. Tá bom, Tá bom, Lívia, meu até amor? já. Beijo, até já. Até já. Já estão no tricô aqui já. Seja bem-vindo, querido. Tudo que coisa bem? boa te Agora ao conhecer vivo, né? pessoalmente agora, Poxa né? vida, que Ai, bom. que maravilha. Marcelo Lahan com a gente hoje para bater um super papo, né, tia? Você já tava no Eu e a tricô tia aqui, já tava né? tricotando, que a gente tem história de anos aqui. Ela tá sabendo de muita história que você tem com o sobrinho dela também. Sobrinho dela, fazia teste de publicidade com o sobrinho dela uns 30 anos atrás. É mesmo? Ficavam o nas querido. filas ali, batendo papo, ficando mais amigos. Sofri. Sofri, esperava. Aí era Horas e editado. Lembra aquela história? Aí Foi não editado, pegava. aí não pegava. Ai, que situação, né? Nossa, é A difícil. vida Mas é tem tudo, tem um relação. começo, né? Tem que E eu acho ser. que esses perrenguinhos que a gente passa, ou perrengões muitas vezes, eles são muito necessários para essa construção, né? Desse Não, e a profissional. relação continua, né? A gente tava conversando agora, continua. Você trabalha aqui, acabou um trabalho, é começar tudo de novo. No trabalho do Faz ator parte também da isso é profissão. muito importante, né, Lahan? Eu acho que vocês estão sempre se encontrando e eu acho que essas relações são muito ricas e muito Verdade. importantes, né? Porque tá fazendo a peça com um aqui, amanhã tá com aquele diretor que vai te chamar para um outro espetáculo Sim. ali. São relações que e elas começam justamente nesse período, né, em que a gente está Exatamente. justamente iniciando. Vamos falar de começos, então? Vamos. Como é que você decidiu ser ator? Como é que as coisas começaram a Nossa acontecer? Foi por Senhora. acaso ou foi um objetivo a ser seguido? Como é que foi? A gente falando de teste de publicidade, acho que a coisa começou aí. Eu tinha uns 11, 12 anos de idade e eu estava no Parque do Ibirapuera com a minha mãe. E aí eu tinha umas pessoas de produção procurando gente. E aí perguntaram, pô, seu filho não quer fazer um teste para... Era Choquito. E aí eu falei, não, de Leite jeito nenhum, condensado, mãe. caramelizado com flocos Flocos crocantes. crocantes. Lembra do texto até hoje? E eu falei, de jeito nenhum, não quero e tal. E a minha mãe, por que você tem a perder, né? Vai fazer, só pra você conhecer. Fui morrendo de vergonha, aí quando eu saí do teste, eu não peguei. Mas eu falei, mãe, eu quero fazer isso, Mas você achou eu quero legal. brincar desse Ai, que negócio. legal. Aí comecei a fazer, fui fazer curso de teatro cedo.
com 13 eu já estava fazendo uma peça profissional, assim, era a única criança junto com adultos. E aí começou a relação. Mas me formei em publicidade no paralelo, né? Tá. Para ter uma profissão, que é uma bobagem isso, porque na verdade você tem que escolher alguma coisa. Como se isso não fosse uma Pra fazer super direito. profissão fantástica. Não, mas é que né, gente? essa sombra que Um tem estigma, né? Um estigma de uma carrega. profissão que não Aquelas te... perguntas de tia véia, né? Você faz teatro? Faço. Mas trabalhar, você trabalha vai em quê? trabalhar- Isso. Mas o que você vai ser quando crescer, né? mas E aí foi, né? Isso é muito legal, porque legal, é uma das eu não profissões sabia. que você consegue começar justamente na infância. E também como uma brincadeira, porque a criança está brincando e aprendendo tanto enquanto faz teatro, enquanto está num grupo, enquanto está Verdade. num palco, né, Marcelo? Mas é engraçado que ao mesmo tempo eu acho que a carreira para criança é Pesada, né? pesada. Eu não sei se não é que deixaria, porque meu filho, graças a Deus, não quer fazer nada disso. Mas eu acho cruel, assim, porque você alimenta na criança expectativas. Sim, sim. É isso que a gente passava, E nem eu, todo mundo e o consegue, sobrinho né? da tia, que é o tempo inteiro, é quase você, tá editado, tá entre 5, você tá entre os 5. E aí você não pega. Para um adulto é difícil, mas segue. Mas para uma criança que, né, é complicado. Tudo na criança tem um peso maior e essa expectativa também, Sim. né? Você tem razão. Então tem esse lado que é difícil também, né? Mas o Começar curso novo. de teatro, né, tirando essa parte dessas expectativas e Ah, tudo mais, sim. o curso em si é muito bom. Eu acho que é muito benéfico para a formação, inclusive, desse ser humano, né? Não, Desse e ser pra mais tudo, humano, né? inclusive. Quanta gente De está tudo. fazendo teatro hoje? Curso de teatro não é nem da profissão. Ajuda nas Pela relações, desinibição. ajuda Exato. em tudo. Poder se projetar, se comunicar. Então acho ótimo. Agora, falando em relações, né? Você ajudou muita gente, você sabe, né? Foi Ah. praticamente uma grande terapia em grupo maravilhoso durante a mesmo, pandemia. Verdade. Gente, acho que todo mundo aqui que está assistindo a gente assistiu em algum momento, recebeu no grupo da escola, no grupo do Zap, os episódios do Embrulha pra Viagem, com Maravilhoso. você naquela derrota em forma de personagem. Que ele existe ainda, esse personagem existe. Vai, Ainda. Ah, eu né, recebi há pouco vai. tempo mais um. Eu fiz um agora sobre casamento que bombou também. Quero ver, não vi. É muito maravilhoso, gente. Ó, a gente tá mostrando algumas imagens aí também. Olha ele aí, ó. Agora Essa já você tá é na fase retomada nova, cabelo da vida até- normal, é Tá isso? com barbinha, mas olha o cabelo, tá curtinho essa aí, ó. Ai, que barato. Eu adoro esse olhar, essa coisa assim no horizonte. Que tá uma coisa Ele tá meio acabado, perdida. né? Ele se perdeu na pandemia, não conseguiu mais voltar pra vida. Porque isso aconteceu muito, ele bombou na pandemia. E muita gente escrevia nos comentários, esse personagem tem que continuar, tem que continuar. Que legal. E aí eu percebi que ele é um filósofo da vida cotidiana. Totalmente. Um grande observador. Que aí não independe de estar na pandemia ou não. Aquilo foi um marco, porque ele estava como todo mundo estava com essa cara, Sim. né? Então, assim, a identificação E era, de pijama, era e de total. moletom. Mas assim, mesmo ele mantendo saindo da pandemia, ele continua desempregado, depende da mulher e ele vai contando as coisas. Então ele discute tudo. Daqui a uma semana vai sair um que fala sobre chá de revelação. O que ele pensa sobre essa história de chá de que revelação? maravilha, Deus, eu adoro. preciso Então é ouvir. isso. E eu comento muito com as pessoas Esse deve ser que eu muito bem. acho que tem um segredo desse personagem que é o humor é muito identificação, né? Assim, as pessoas se identificam, principalmente nesse tipo de coisa de internet, como a gente tem e tal. Mas o Eugênio, esse personagem deprimido aí, ele é a identificação do não dito. Sim. Então aquilo que você pensa do teu filho, por mais que você ame, mas que você está com o saco Sim. cheio, ele fala. Ele fala das derrotas do casamento, ele fala de várias coisas que é o não dito e que está engasgado na pessoa, nunca Sim, fala. sim. Eu acho que isso foi muito sucesso dele. Que legal. De dizer, né, de coisas que a gente O Eugênio é um não grande tem mundo vontade, de não tem coragem de lamentações, né? dizer, né? Colocar na boca dele o que muita gente diria. Ou que não diria, e que Ah, tá aqui. justamente, Então é isso, sabe? Assim, eu acho que isso gostaria foi- de dizer, né? Não diz, verdade. Mas E é importante. delicioso poder rir disso, né? De repente você ô. identificar uma coisa que estava ali dentro, falando, cara, não tinha pensado nisso, e é verdade, pô, ai, morrer de rir. Isso é bom demais, eu acho que você foi uma ajuda pra muita gente, antes de mais Eu nada. ouço muito isso, eu acho que é uma baita responsa isso, né? Mas eu fico feliz. Não só eu, como meus sócios, cada um criou. O Maurício de Barros criou personagens incríveis. Agora ele tá bombando com um personagem que chama Burrão, que já virou. Tem um episódio, eu fiz a cena com ele e ainda falei, cara, essa cena é boa demais.
De repente ela explodiu. Que é aquela do empresário, que ele chega que ele, que ele só estudou até a 5ª série, depois assistam. É muito boa. E explodiu essa cena, tanto que ele fez agora, virou uma novelinha desse personagem. Que legal. Tem um monte de cenas já que ele criou. O Williams Mesacapa, que é outro sócio também. Somos em 4, né? E o Felipe, que não aparece, que é o de trás das câmeras, que é o nosso diretor de fotografia. Eu ia perguntar mesmo de onde veio essa ideia do Embrulha. Do Eugênio, né? A gente fazia teatro, o Embrulha surgiu em 2016, a gente fazia teatro junto, eu e Maurício, e a gente sempre falava de tentar alguma coisa. A internet acabou virando um caminho, né? O Porta dos Fundos mostrou uma possibilidade real de você poder dar o teu discurso na internet. Ele e outros grupos, mas o Porta era muito forte como referência. A gente falou, cara, a gente precisa fazer, uma possibilidade de a gente dar nosso protagonismo, a gente falar o que a gente pensa e ser protagonista das nossas histórias, né? Porque na televisão, no teatro menos, mas você está muito à mercê do que querem te chamar, né? Sim. E a internet era a possibilidade da independência artística. Aí a gente também conheceu o Will, que substituiu o Barros na mesma peça, e a gente começou a fazer reuniões, tinha um 5º elemento na história, que é o Fabinho Herford, que talvez a tia conheça. Que você fez um espetáculo com ele que chamava Grávido, que era maravilhoso também. E o Fábio desistiu, foi inteligente e foi embora a gente fala assim, ele não foi o 5º Beatle porque o Beatles explodiu. Porque é uma ralação, né? A gente tá fazendo sucesso, mas a gente trabalha muito. Não tenho dúvida. E aí vocês estouraram com um trabalho primoroso, né? Parabéns. E aí, assim, surgiu ali, começamos a escrever cenas, a gente aprendeu na raça a dirigir. Depois, quando veio a pandemia, aprendemos a nos auto-filmar, porque o nosso diretor de fotografia não podia vir, então mandava a câmera. Ele mandava um tutorial, liga não sei o que para fazer o foco, botava a minha mãe para fazer. Nossa! Mãe, aperta só esse botão e tá tudo bem. Inclusive tem uma cena... Fica aqui pra eu bater o branco, mãe. Tem uma história ótima, inclusive, disso, que o meu diretor de fotografia, até hoje ele fala disso. Quando eu tava fazendo o Eugênio, eu ficava ali e falava, mãe, aperta, não sei o quê. E vira e mexe, tinha problema, às vezes, na lapela, tinha que botar o boom e tal. E a minha mãe falava assim, filho, tá chiado. Aí ficava lá, arrumava a roupa e tal. Aí uma hora, teve um dia lá que ela falava assim, tá ótimo, tô te ouvindo super bem. Aí eu olhei e falei, eu vi ela com o foninho, e o fio não estava conectado. Então ela simplesmente estava me ouvindo ali, né? Então ele estava limpo, assim, tá, melhor vez. Eu falei, mãe, tá desligado. Então eu passava por esse perrengue. Esse personagem passou por esse perrengue muito. Minha namorada me filmou, meu filho. Que legal. Era isso, tinha que lidar com o que a gente tinha na pandemia. Até porque a gente não podia nem se encontrar direito Não nessa é? época, né? E chegava equipamento, eu tinha que higienizar tudo, passar álcool. Passava álcool 70 em Nossa, tudo. olha, E te fora, falar, ele que tinha o fase. próprio coronavírus que você fez, né? Eu fiz o corona que também maravilhoso, bombou. que era todo assim, ele era todo... Esse acho que eu não Você não vi. viu? esse era Me Sinalizou manda. muito. É maravilhoso. Ele era mais político, né? Ele falava da realidade do país, mas maravilhoso. agradecendo o governo por recebê-lo tão bem. Então ele era mais politizado, Tá, que bombava maravilha. e gerava muito bafafá também. Sim. Paixões, inclusive, de vários lados, né? A nossa polarização bombando na pandemia. Que continua, né? Por Sim. acaso. Agora eu quero saber mais do passado. Passado? O que seu sobrinho te contou aí de história do passado, além das filas e tudo mais? Esse menino? Ele é muito bom, já fez muito cinema, já fez muita peça de... a Grávido, que era texto de você com o Fabinho né? e o Gustavo Kurla, tinha um terceiro Era elemento. maravilhoso de falar do pai, como fazia pra criar o filho quando nasceu e como... Aqueles perrengues que você sabe. Eu sei por causa das minhas sobrinhas, Júlia Luísa, que ajudei o Você Guilherme acompanhou a cuidar. bastante, tá? Ajudei ele a Acompanhou cuidar. bem de perto. Vira e mexe pedem pra voltar essa peça, sabia? Porque era ótima também, ótima. Falava da relação do homem com a... Quando a mulher tá grávida. Não, é porque sempre assim, é muito falado da mulher e a gravidez e tudo. E a gente, quando nasceu meu filho, eu falei, gente, a gente precisa falar sobre isso. Sobre a ótica do pai, que vira um ser meio estranho naquela casa. E um office boy, né, da mãe que tá sempre brava. Carregador. Exatamente. Então a gente criou várias sketches, a peça era um sucesso também. Isso que eu acho muito bacana do teatro, né? Coloca a gente pra pensar mesmo, né? Vocês são grandes filósofos, né, da atualidade, os escritores, né? Quem coloca aí esses textos aí pra gente refletir junto com vocês. Eu acho isso incrível, eu acho muito interessante. Legal. E muita novela também, né? A gente tá acompanhando aí alguns trechos de novela olha, também. Novinho, cabelo preto ainda. Isso é celebridade. Ó, eu com o Taumaturgo, com a Juliana Paz.
Essa foi a primeira novela que eu fiz, Desejo de Mulher. Você fazia o quê? Um fotógrafo? Eu fazia um cameraman que trabalhava com o Eduardo Moscov. Isso. Essa era o paparazzi. Ai, de quem que é aquela poupança? Aquela do Thiago... Meu Deus, do... Thiago Lacerda? Thiago Lacerda. Eu conheci Ali era o Thiago Lacerda? Você viu? Você reconheceu? Opa! Aham, pela marca da sunga? Pela poupança mesmo. Ai, que barato. Ai, que maravilha. E tem muitos projetos aqui pra frente também, né? Tem uma peça em cartaz, vamos falar sobre ela? Temos. Morte Acidental de um Anarquista. Últimas semanas para assistir. Jura? E tô falando com a tia, quero muito que vocês vão assistir, porque assim, tem aqueles projetos que você tem muito orgulho, né? E Morte Acidental de um Anarquista é um espetáculo que eu tenho um orgulho enorme, assim. É um projeto que já existia, era protagonizado pelo Dan Stubach há muitos anos atrás. E até muito engraçado que eu estava fazendo uma peça no Rio com a Luana Piovani e a gente voltava de avião para São Paulo, a turma do Morte Acidental e eu voltando para São Paulo. E eu amava ele ficar fazendo amizade no aeroporto. Eu já conhecia o Dan e a gente ficava tomando uma enquanto esperava o avião. E eu brincava assim, pô, não tem um papel lá de camareiro lá na tua peça? O que eu adoro vocês, é uma delícia esse clima. Que legal. Anos depois corta para eu ser chamado para substituir o Dan. Nossa. E foi em 2018. Bacana, né? E aí, cara, me apaixonei pelas pessoas. A peça as pessoas vão 3, 4 vezes assistir. A gente vira e mexe, sai com esse projeto e volta, né? E agora tá no Teatro Itália Bandeirantes, ali no centro da cidade. Sim. Hoje a gente está ao vivo, né? Então tem amanhã, sexta-feira, 21 horas, sábado, 18 horas. E nas outras 2 semanas só vai ter aos sábados, às 18 horas. Então são poucas oportunidades tem que correr, mesmo, tem que correr. Mas corra mesmo para assistir, porque as pessoas realmente passam muito mal. É um texto importantíssimo da história da Itália, do Dario Fo. São vários personagens ali, né? É que assim, essa peça ela é baseada em fatos reais. Que é uma grande tragédia que aconteceu na Itália, com atentados à bomba, a bancos, a ferrovias. E eles acusaram na época anarquistas aleatoriamente sem provas. Quando eles levam esses anarquistas para um interrogatório na delegacia, no segundo dia cai um corpo. Um dos anarquistas cai da janela da delegacia e morre. E aí fica uma coisa, quem matou? Ele se suicidou na delegacia, a gente brinca, ele foi pulado. Então essa história é pega pelo autor, que é o Dario Fo, e ele faz, no meu personagem, uma baita crítica às instituições, questionando esse inquérito, o que realmente aconteceu naquele dia. Então é uma história que brinca com a verdade e satiriza as instituições, e eu faço um louco que gosta... Olha lá, a gente na loucura. É um baita personagem, né? Ele gosta, ele tem mania de interpretar personagens. Então ele se fantasia nessa delegacia de juiz para investigar o caso. E aí ele começa a criar 20 milhões de personagens e ele vai se envolvendo, e a plateia vai se envolvendo com a história que aconteceu na vida real, mas ao mesmo tempo tem toda a loucura desse personagem que está zoando as instituições. Então, assim, é muito bom, é muito bom. Eu falo com um baita orgulho, assim, direção do Hugo Coelho, que está fazendo, inclusive, como ator, a peça também. Mas é uma comédia, né? É uma comediona. A turma já saber que é uma comediona. Não é e isso. Dario Fo é só comédia. É só comédia. E a brincadeira é essa, a gente até explica. No começo a gente entra cantando, vai encontrar com a plateia cantando e traz o público para sentar com a gente. E a gente começa a contar um pouco dessa história para situar. É uma grande conversa com a plateia, é super interativo, para explicar o que acontece, para depois entenderem a loucura, para onde vai. E eu acho muito engraçado que a gente cantando na recepção ali do teatro, no hall, várias pessoas, enquanto a gente está cantando, me pegam no braço e falam assim, terceira vez, tô vindo terceira vez. Ai, trouxe meus filhos. Porque é uma coisa louca, é uma peça adulta, mas que também, como tem uma coisa muito física no humor, muita criança adora. Então é uma loucura, porque não é para criança. Né? O entendimento de algumas coisas não se dá. Não chega ali. Mas não tem nada que seja pesado para eles e dá para levar a criançada. E as crianças tiveram, porque eu tenho uma coisa participativa, no começo tem esse cara para montar o personagem.
ele fica pedindo palavras e gestos para a plateia. Então ele vai montando esse personagem junto com a plateia. Tá. Que legal. É muito legal. E é uma turma boa, né, que tá lá só rapidamente pra você falar, né? Porque tem que falar. Claro. Sim, da turma que tá junto, Henrique claro. Streuter, que é um baita cara de cinema e televisão. Que é o Eu Napão. brinco lá que ele vai morrer no coração das pessoas como o Tibi Peroni do Castelo Verdade, Rá-Tim-Bum. Aham. Tem o Claudinei Brandão, Maíra Chacerro, Hugo Coelho, que também é diretor e faz a peça, Rodrigo Belladonna, Demian Pinto, que faz a música, porque tem música ao vivo, a gente canta, a gente interage. Tô esquecendo de alguém? Espero que Olha não. ali, olha na Tomara foto. que não, né? Ah, não, ó. Maíra, Demian, Rodrigo. Ah, não, tá ali o Bamba, mas ele Ah, não o tá Bamba, fazendo. Alexandre Bamba. O Bamba, mas o Bamba dessa vez não tá fazendo. O Hugo tá substituindo ele, que é o nosso diretor. Ó, se precisa Tá. de É um ator, time chama meu sobrinho, tá divertidíssimo. desempregado aí. Se você não rir, a gente não devolve dinheiro, porque a gente não é louco de fazer uma coisa dessa. Mas é mentira. Você vai se A gente divertir só vai muito. falar pra você não voltar, né? É. Mas A com Maíra certeza é vai filha rir. do Xaxá, que esteve aqui, bateu papo com você. Ah, a Maíra é filha dele. É, do Xaxá. Que bacana, É, gente, uma que turma das, né? boa, hein? É, E ainda uma não tem data pra voltar, né? Tem essa curta temporada. Não, a gente Vou torcer sempre, pra que essa volte. peça sempre volta de alguma Tomara, maneira, vamos porque torcer. as pessoas Ei, pedem. que E legal. eu vou fazer uma auto-vaidade aqui. Ganhei um prêmio de humor do Fábio Porchat esse ano Parabéns. por performance nessa peça. E como é uma peça que já tem um histórico, eu fiquei muito orgulhoso. Ele me encontrou, eu não sabia, eu fui lá pro prêmio, Aham. eu estava indicado, fui, e ele me encontrou na porta e ele brincou, ele falou assim, fiz o Advogado do Diabo, porque ele não assistiu a peça, são só os jurados. E ele falou, questionei por que você estava nesse prêmio. E eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque a peça já tem história, geralmente prêmio é para peça inédita, né? tá. Então ele brincou assim, fiz o Advogado do Diabo e falou assim, por quê? Se essa peça eu já vi até com o Dan e tal. E ele falou que os jurados foram unânimes de falar, não, tem que estar, tem que estar. demais, Marcelo, olha Então, aí. fazendo minha autopropaganda, Não, mas né? você tá certinho. certíssimo, Mas é mais uma gente. justificativa para as pessoas assistirem. É E lógico. porque também é uma questão maravilhosa pra você se orgulhar disso. É uma Sim. comemoração incrível, né, do seu trabalho. E quando eu aceitei fazer a peça, um dos motivos é esse personagem que vocês vão entender, quem assistir vai entender. É um presente pro ator, porque é a capacidade de você fazer tudo no palco. Tá. Tudo. É um Muitas possibilidades. enlouquecimento. Que maravilha. É divertidíssimo. Que legal. Ai, gente, eu vou. eu tô com as sábado, lombrigas agora eu todas pulando aqui pra ir. Vai, Vou tentar hein? dar um jeito. Então vamos lá, pra gente marcar na agenda já. Sexta-feira, amanhã, 21 horas, sábado às 18. Aí, na semana que vem e na última semana... Só os sábados só às os sábados 18 horas. às 18 horas. Aonde? No Teatro Itália Bandeirantes, ali na Avenida Ipiranga, 344, na República. Tá bom? Tem que assistir Morte Acidental de um Anarquista. Tem com Marcelo estacionamento Larran. na porta, tem metrô República ali pra quem quiser ir de Sim, metrô. super bem localizado. Do lado, é tudo certo. Centrão, né? fácil. Maravilhoso. @Marcelo Larran pra você acompanhar nas redes sociais também, tá bom? E o nosso canal, @O Embrulha pra Viagem. Ou Embrulha pra Viagem. Isso, Tá. e da peça, @Morte Acidental de um Anarquista pra acompanhar tudo lá e No tirar as YouTube dúvidas. também, ou Embrulha pra Viagem. Não, no YouTube, Embrulha pra Viagem. Tá. No Instagram já existia um cara que tem 11 seguidores, que chama Embrulha pra Viagem, Eu e que ele libera não posta aí, né? nada desde 2011, eu acho. Ah, tem a dó. Obrigada, meu querido. Adorei te conhecer Eu pessoalmente, adorei viu? também. Vou Agradeço voltar duplamente sempre. pelo Skype e agora Se não também. forem lá, não volto nunca mais. Ai, aqui. não fala assim, eu pelo vou, amor de sou Deus. Mas eu vou de horroroso. sobrinho. Vai de sobrinho. É, Vou levar o vai... sobrinho. Quer dizer, você vai entregar seu convite pro sobrinho, é isso? Tá bom. Aí ele me conta. Tá certo. Um beijo, queridos. Olha aí, encontro Adorei. de amigos, né? Coisa boa. Tô chegando aqui na cozinha agora, porque tem uma querida que eu conheci hoje. Seja bem-vinda. Você tá bem, amor? Ótimo. Também, bem-vinda mesmo, viu? Obrigada. Liane Rocha, que é confeiteira e tá trazendo aqui, gente. Ai. Aquela receita que quando fala o nome a gente se apaixona automaticamente, né? É verdade. Olha, Brigadeiro de curau com goiabada, até arrepia. Ah, não, gente, ah, não. Olha o carinho, eu preciso mostrar. Menina, que fofura! Pra gente colocar em cima do Quem que brigadeiro. vem? Tuninho, o Tuninho ou o Tim? Vem, Tuninho, deixa eu mostrar. Olha a delicadeza. Fala sério se isso já não é começar com o pé direito. Olha, ela fez coraçõezinhos de goiabada. Você imagina o tamanho do molde? Você tem um molde desse tamanho? Tem, eu trouxe o molde pra Menina, mostrar ele é pro pessoal. muito bonitinho. Olha a delicadeza pra colocar em cima do brigadeiro. Bem fofinho. Porque isso diz muito, né? Tem o capricho do fazer, mas tem toda essa decoração que a gente come com o olho já logo de cara. Exatamente, eu acho que comida é isso, você comer só de olhar, assim, É né? verdade. O cheiro, tudo isso faz, mas quando você olha, você fala, quero comer.
E o brigadeiro é a paixão nacional, ou mundial, né? Mas como tudo verdade. começou aqui. E aí, quando a gente coloca milho na história, já me ganha logo de cara. E tem tudo a ver com essa época que a gente tá vivendo agora, delícias juninas. Eu sou apaixonada por essa época, Eu né? também. Eu brigo pra ir em qualquer festinha junina. Amo. Então, eu falei assim, não, peraí, vamos fazer algo que remeta a essa lembrança junina. Aham. Então, o curau já é maravilhoso por si, e aí a gente trouxe aí o brigadeiro para trazer um diferencial. Muito bom. Bora começar? Porque pelo que eu tô vendo, são poucos ingredientes. São pouquíssimos. E até que é simples de fazer, então, né? É. Vamos É lá? bem simples de fazer, Como é gente. que a gente começa, Porque, ó, ali? receita do curau é básica, né? Milho, leite, açúcar e sal. Tá. Só que o brigadeiro não tem nada a ver com isso, é totalmente ao contrário. Pois é, tem ingredientes diferentes aí. Leite condensado, creme Nós de leite. vamos usar o milho, óbvio. Aham. Só que para substituir o leite, nós vamos usar o creme de leite. Ah, tá bom. Coloca Legal. tudo na batedeira. Liquidificador? No liquidificador, gente. E pronto. Então, primeiro, na Agora você verdade, tá usando o milho da lata, né? o milho da lata, mas você pode Escorre. pegar a espiga, cortar da espiga e usar também. Mas com não ele tem problema. cru ou cozido? Cru mesmo? Ah, legal. Cru mesmo, tá? Boa. Aqui é o da lata. Eu vou bater tudo primeiro, o milho com creme de leite. Só. Só. Tá. Tá? Primeiro é isso. Então, Porque como o você creme de falou, leite está substituindo o leite. Entra no lugar do leite, tá. Tá. É uma caixinha, né? Uma caixinha só. Tá bom. Então- Bora lá fazer um barulhinho? Bora fazer Sobe um o barulho som. gostoso. É legal que fique assim, uns pedacinhos, aquela casquinha pra gente sentir Ó, do na milho. verdade, ele vai ser coado. Ah, vai Então, coar. quanto mais você bater, pode bater. Os 3 minutinhos batendo, pode deixar. Legal. Tá? Mas nós vamos coar. E depois que a gente coar isso, gente, deixa eu pegar aqui o coador. Já fica um creme gostoso, já dá vontade Eu de já comer. vou fazer direto na panela, tá? Ah, legal. Deixa eu vir pra cá então pra não te atrapalhar. Deixa eu diminuir aqui, que eu não quero ela quente ainda. Vou colocar aqui na bancada. Agora não usa mais o liquidificador, né? Não vamos Tá. usar mais. As pessoas têm a tendência de coar e jogar fora Esse essa bagacinho. maçaroca. Eu chamo de maçaroca, maçaroca. né? Mas é o bagaço. É. Eu não jogo. O que você faz com ele? Eu faço um delicioso bolo Ah, com essa massinha. você enriquece a massa do bolo com essa... Exatamente. Coloca um fubazinho, tudo mais. Mais e uns sai um pedacinhos de delicioso goiabada bolo. também. Não precisa jogar fora, gente. Nada na alimentação a gente joga fora. Ah, falou tudo, Liane. Porque é muito necessário que a gente tenha uma boa alimentação hoje em dia, né? Então, eu não jogo. Esse bagaço vocês podem usar e fazer um bolo de bagaço de milho. Também. E é muito importante que a gente crie essa consciência mesmo do não desperdício, né? Exatamente. Tem muita gente... Gente, nem casca de banana eu jogo fora. É mesmo? Faço um delicioso bolo de casca de banana. Dá pra fazer com casca de banana? Dá, fica maravilhoso, gente. mesmo? Maravilhoso. Gente, que legal. E fora, né, tem a questão da compostagem, enfim, tem coisa que realmente não dá pra reaproveitar, beleza, mas dá pra gente pegar esse, o que Adaptar. seria resto, exato. E vamos usar a palavra da moda, ressignificar. né? Exatamente. Olha que lindo, gente. Não é? Ó, esse bagaço E olha aqui, só. guarda, tá? Já tá cremosinho, Isso, até já porque tá com creme cremosinho, de porque a leite. gente quer Quer por aqui, ó? o nosso brigadeiro, a gente quer um brigadeiro bem levinho, Tá. né? Sem o bagaço, tá? Colocamos na panela, lindo e maravilhoso. Acrescentamos o restante dos ingredientes. Uhum. Aí a gente já vai com o nosso leite condensado, Meu Deus, que que delícia. está substituindo o açúcar. No em caso, si, se fosse curau, no né? caso fosse coral. A Que gente vai delícia de colocar receita, hein? o chocolate, porque o brigadeiro precisa de chocolate, Uhum. que tem a 100 gramas de chocolate. E uma pitadinha de sal, Tá. porque eu vou colocar 2 aqui. O sal sempre pra dar aquela realçadinha no sabor, né? Exatamente. Agora, meu povo, é aquela munheca É aquele papo bom para você ir mexendo e ser feliz até dar o ponto. até dar o ponto. E aquele ponto de enrolar, tem que esperar sair do fundo da panela? Exatamente.
Como aqui nós vamos fazer o de enrolar, a proposta é essa, quando começar a desgrudar do fundo da panela, ele já vai estar pronto. Agora, se você quer fazer o de colher, como eu trouxe nos potinhos para vender, minha nossa, ou na marmitinha para vender, porque hoje em dia a gente tem várias ideias de fácil venda para o povo. Deixa eu mostrar isso aqui, vem cá, gente. Você pode fazer também. Eu não tinha visto e reparado nesse detalhe, esse mesmo que eu queria mostrar. Fala sério se eu dou conta de um negócio desse. Olha só, além de estar uma graça com esse tecidinho embrulhado assim, olha isso, gente. É o brigadeiro de curau para comer no pote e com a goiabada derretida aqui em cima, meu Exatamente. Deus! Você consegue imaginar que delícia que tá isso? E como você vai vender bem isso? Exatamente, gente. Dá Que para ideia vender boa! bastante nessa época. Nossa, menina, você arrasou! Ou você faz na marmitinha também, coloca o seu logo, sempre apresentando a sua marca e dá muito certo. Muito bom. E a Agora, vinta enquanto nada. você mexe a panela, enquanto dá o ponto, vamos conhecer um pouquinho mais de você. É a primeira vez que você vem aqui, né, minha linda? É verdade. Me conta, você tem um buffet, tem um restaurante, como é que funciona? Eu tenho um ateliê Ah. e o atendimento lá é só com hora marcada. Então, aulas, encomendas, é só com hora marcada. Legal. E nesse mesmo ateliê, eu tenho um canal no YouTube, o Mary Sweet Cake, que eu ensino várias receitas, dou dicas de decoração para festa, monto a mesinha ali, todos E a os sua doces, especialidade é bolos. confeitaria? A minha especialidade de é doces. confeitaria. Tá. Isso. Eu faço de tudo um pouquinho. Para todos os eventos, casamentos, o que for, pode chamar. Estamos aí Aliane, sempre. que demais. Adoro essa vida doce. E nesse canal você ensina receitas, dá dica de decoração? Exatamente. Faço decoração de bolos, doces e apresento tudo pro pessoal. Ai, já tô curiosa, quero conhecer seu canal, que legal. Como é que chama? Mary Sweet Cake. Mary Sweet Cake. Tá. No YouTube. Arrasou. Vocês vão amar, gente. É bem engraçado, bem diferente. Agora eu venho com Descontraído. histórias de casamento. É uma delícia. De eventos que você já fez e você participou Na verdade, isso? os noivos contrataram um bolo, Ah. mas eu peço sempre para eles qual a sua história. E aí eles contam a história. que Então legal. o bolo vai sempre com a história dos noivos. Carregado de história. Que legal, Muito engraçado, Liane, gente. Acaba sendo adorei. bem bacana. Não, eu imagino cada história que você deve ouvir. Não, a última eu Gente. me matava de rir. Aí você vai fazendo o bolo, você vai lembrando da história da pessoa. Porque hoje deve ter histórias de todo tipo, né? Os casais devem vivenciar histórias românticas, obviamente, muitas engraçadas. Muitas né? engraçadas. Um separa e volta, separa e volta, e por coisas bobas. Você fala, meu, Que mas é a maravilha. verdadeira história. E aí do você dá um relacionamento. jeito de transferir isso porque eles estão querendo para aquela celebração, assim. Porque ele lembrar. vem justamente com o histórico daquele casal. É verdade. O último eu vou contar rapidinho. Ai, quero saber. Eles brigaram por causa de um bolo, um pedaço de bolo de abacaxi. Não. Não é possível. E aí teve várias vai e voltas. E no final o bolo Teve que ser de abacaxi, mas não tinha a menor dúvida disso. Lógico. Que E maravilha. eu que não tinha nada a ver com a história, tinha que fazer um bolo que remetesse toda a história deles. Ai, gente, eu bacana adorei demais. isso. Foi bacana Que demais. ideia legal. Como é bom, né, se envolver justamente com Pra as você pessoas fazer a que cara, você está né? atendendo. Claro, claro, personalizado, né? Exatamente. É Muito muito bom. gostoso, gente. Vai Bom, lá. enquanto vai dando ponto aí, eu vou dar um recadinho e já venho, pode ser? Bora lá. Então tá bom. Fechadíssimo, Liane. E tá ficando bonito, hein? Que massa linda. Dá pra rechear bolo também? Dá sim. Deixar um pontinho um pouco menos durinho, né? Um ponto a menos. Nossa, imagina que delícia um recheio de bolo. Um bolo desse com esse recheio e uma outra camada com goiabada. Aff, dá pra ir longe com essa receita. Tem que ficar todo mundo, porque olha essa mesa. Fala, tia. Nossa, mas tá cheiroso agora, hein? Tô até Não sem fica. falar. Você tá sem palavras. Isso. Tá cheiroso agora, hein, menina? Ele que tá com delícia. cheiro bom. Você quer que eu termine de mexer pra Quero. você dar sequência? Porque eu vou explicar pra vocês, gente. É o seguinte. Curau, ele é um mingauzinho. Então, primeiro, o brigadeiro vira aquele mingauzinho, tá? Porque a gente acrescentou e bateu tudo. Tem um pouquinho de mais líquido do que o próprio brigadeiro. Tá. Então, ele demora, tem um processo mais lento aqui pra gente finalizar o nosso brigadeiro. Sim. Quando ele começar a fazer aquele ploc, tá? Brigadeiro de colher. Quando a bolha sobe mais lentamente. Exatamente. Tá. Aqui tá no mingau. Quando a gente fazer assim na colher e cair em bloquinhos, é um brigadeiro de colher. Tá. Tá? Até mesmo para recheio de bolo. Quando começar a desgrudar do fundo da panela, o seu brigadeiro de enrolar está pronto. Já tá pronto, já pode Tá enrolar. bom? Tá bom. Re- Quer dizer, esfria primeiro, né? Pelo amor. Exatamente. Pequena aqui vai começar a enrolar, tá, gente? A enrolar não, a mexer, tá? Porque comigo é assim. Porque você já todo trouxe mundo uma massa. contribui. Tem que Todo trabalhar, mundo tá trabalha certo? na cozinha. É isso Entrou na aí. minha cozinha, tem que trabalhar e é assim. E eu tô aqui pra isso, É. meu amor. E eu Agora, trouxe aqui uma massa pré-pronta. ela já tá fria, né? já fria.
Esfriou, colocou no potinho, esfriou, coloca um plástico filme e deixa esfriar. Não coloco na geladeira, tá? Por que eu não coloco na geladeira? Porque endurece. Então, eu deixo o brigadeiro ele enrolar, ele esfriar na temperatura ambiente, tá? Vou colocar a nossa luva aqui rapidinho. E essa receita, quantos brigadeiros rende? Meia receita dá 24 brigadeiros. Meia receita? Meia receita. Tá, então 50 brigadeiros, uma receita inteira. Dá certinho. E dá, né, gente? E não é pra... E não sai, ó, até rasguei. Não sai pequenininho, não. Sai no tamanho ideal, tá? Ó, vou mostrar pra vocês como que fica, ó. A luva é legal pra enrolar, porque não precisa ficar passando manteiga na mão, essas coisas? Melhor um pouquinho. Legal. Tá? Ó, gente, esse é o ponto. Tá, bem durinho. Tá? Bem durinho. Ó, eu abro na mão, enrolo bonitinho, faz um buraquinho e você coloca um pedacinho aqui da goiabada. Ai, tá tão bonitinha essa goiabada, gente. Até que você cortou redondinha, tá fofa. É verdade, você eu cortei. Micros cortadores. Micro cortadores. Que coisa Enrolou fofa. bem. Parece de brinquedo. Coloca no açúcar cristal. Tem gente que prefere colocar no açúcar naquele fininho, não tem problema. Se você quiser colocar no refinado, se você quiser colocar no coco, também não tem problema. Eu ia perguntar do coco, deve ser gostoso também. Você pode acrescentar coco na receita, fica bem bacana. Gosto muito. Ó, coloca aqui na forminha. Esse eu fiz bem grandinho, viu, gente? Fiz bem grandinho mesmo. Esse já é o ponto do brigadeiro de colher ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Ainda ele tem que soltar, ele tem que fazer um bloquinho, sabe? Tá, sim. Tá. Na panela. Vou enrolar mais um. É bem simples, tá, gente? Ó, faz um buraquinho no meio. Gostei dessa, viu? De enrolar com a luva. A gente faz uma melequeira em casa cada vez que faz brigadeiro. Pra enrolar, pra criançada que A ajudar. mão é muito quente, a minha mão é muito quente. Então a luva acaba me ajudando bem mais. E a gente acaba acrescentando muita manteiga nos brigadeiros, né? Pra não... Então, o brigadeiro vai manteiga e no meu não vai. Você viu que a esse daí já não vai. Aí ele acaba ficando com muito gosto de manteiga, né? Porque só tem manteiga com sal em casa. Ó, vou colocar aqui, acho que tá melhor. Pá. Tá bonito, hein? Gente, ó, enrolei uns dois. Eu vou pegar aqui. Eu vou deixar aqui agora, porque tá na hora de provar. E aí depois a gente termina de dar o ponto lá na cozinha de apoio, pode ser? Eu falei do nosso cortador de coração, tá? Esse é a goiabada que vocês compram. Então, vocês compram uma goiabada mais firme pra você cortar. Dá certinho, corte, né? Exatamente. Deixa eu conhecer Aí esse você pega o coraçãozinho, eu molho aqui um pouquinho numa geleia que eu derreti. Eu tô apaixonada por esse cortador, é muito bonito. E coloco aqui, ó, pra grudar. Ah, pra ele ficar grudadinho. Porque você passou o açúcar. Se você colocar puro, não vai grudar. Não vai grudar. Então eu molho um pouquinho. Gente, ela vem com na geleia. Pinça. Olha a delicadeza. Tá? E coloca em cima nesse gigante aqui, ó. Ficou bonitão. O gigante é da tia. Tia, esse é seu. Da tia. E eu vou levar esse aqui pra mim já pra provar, pode? Pode provar. Nossa senhora, que delícia. Menina, eu tô com vontade de provar todos. Fiquei com vontade de provar aquele de colher também, do potinho. Esse daí fica divino. Olha isso. Olha que belezinha. Pra você que faz aniversário em junho, né? Ideia. Que tal colocar? Uma ideia, uma festa temática. Um brigadeiro. Viu, gostoso? Sei, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mulher do céu. Não é gostoso? Pelo amor de Deus. Tu não lembra da infância? Nossa Senhora. É bom demais, gente. Faça. É muito fácil e é gostoso demais. Nossa, mas é muito gostoso, muito saboroso, gente. Ah, eu super recomendo. E quero te convidar a dançar. Bora. Solta o som! Que delícia, hein? Que delícia, hein? Obrigada, meu amor. Eu amei te conhecer, Eliane. Obrigada. Que astral, que delícia. Obrigada mesmo. Muito bom. Conta tudo pra turma te achar agora. Gente, olha, quer fazer a encomenda? Entra lá no canal Mary Sweet Cake, você aprende a fazer as coisas. Quer encomendar? É só procurar a Liane no Instagram, Mary Sweet Cake. Pronto. @Mary Sweet Cake. Mary com Y. Isso. Tá. Mary Sweet Cake. E também no YouTube, é isso? E no YouTube vocês aprendem as receitas e decorações. Com aquele canal top. O canal Mary Sweet Cake também. Maravilhoso.
Muito Mais um obrigada, beijo. amor. Obrigada, até a próxima. Não demora a Até voltar, próxima. hein? Pode deixar, volta Por sim. favor, arrasou. Nossa, que delícia. Ô, Mati, reserva um daquele pra mim. Já encomendando pra daqui a pouco. Agora eu tô aqui com o Randy Baldresca, que é biólogo especialista em controle de pragas urbanas. Seja bem-vindo, meu querido, mais Oi, uma Rê. vez. Você tá bem? Tudo ótimo. Também. Obrigada pela presença, viu? Porque muita gente tá de cabelo em pé, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Aham. Com esses casos de febre maculosa, que tem aparecido em maior número, infelizmente, nos últimos dias, né? Já vitimou algumas pessoas também. A gente tem números que preocupam. Até porque daqui a pouco a gente vai falar a respeito dos sintomas, né? Que muitas vezes pode ser confundido com uma virose, com uma gripe, alguma coisa nessa linha. Mas é importante que a gente saiba dos cuidados também. Por isso, daqui a pouco a gente vai conversar também com a doutora Raquel Morrec para complementar o assunto. Só que os cuidados começam justamente no momento em que a gente muitas vezes vai ter o contato com uma área rural, ou vai ter contato com um animal que pode ter carrapatos. Por isso que é bom saber exatamente de quem a gente está falando, qual é o foco do problema. Sim. Né, Randy? Isso. A febre maculosa é transmitida por qual tipo de carrapato? Olha, a gente tem, primeiramente, um bom dia para você, Rê, para todos os telespectadores do Revista da Cidade. Para você também, querido. Então é um prazer estar com você aqui discorrendo a respeito desse assunto tão importante. A gente tem na natureza, descritas pela biologia, aproximadamente 800 espécies de carrapatos no mundo. E 800 espécies de carrapatos descritas pela biologia. Fora os que não conhecem. Fora os que não se conhecem, Amazônia, Pantanal, Cerrado, né, que não foram descritos ainda. E centenas deles ocorrem no Brasil, mas alguns são de ordem médica que precisam ser levados em consideração, principalmente dois, especificamente citando. O Ripicéfalo sanguíneos, que eu tive a oportunidade de trazer aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar, que é o carrapato vermelho, o carrapato que transmite a babesiose aos animais pet, cães, gatos, enfim. Que a gente comumente conhece como doença do carrapato. Doença do carrapato, que também é grave. Grave, mata muitos cães. E isso, se você não tiver um correto diagnóstico e identificar a quantidade de carrapatos num determinado animal, pode ser até um Rottweiler, um fila Pode. brasileiro, esse cachorro sucumbe. A minha cachorrinha, quando eu adotei, a pretinha, a Sky, ela veio já com a doença do carrapato. Pois é. Em uma semana ela quase morreu. Isso. Graças a Deus a gente conseguiu salvar. E, de novo, é a velocidade do diagnóstico. Sim. Né? O cachorro não fala. É. Então, quer dizer, o Ripicéfalo sanguíneos é esse do qual que vive na casa da... Onde que ele fica abrigado? Em terreno baldio, então ele fica abrigado em resto de em fenda da construção, enfim. E esse carrapato também pode picar a gente, Pode. mas a gente não pega essa doença. Não, a gente não desenvolve a doença, mas também não é bom, por exemplo, Claro. você abrigar esse carrapato. Não, de forma nenhuma. E, de fato, ele não é questão de saúde pública. É. Agora, muito surpreendente foi e aterrorizante foi esse laudo, né? Esse terrível cenário do óbito dessas pessoas. Sim. Nesse caso, a gente está falando, Rê, do ambilioma cagenense, o carrapato estrela, que, veja, é muito importante a gente citar que ele não é o grande vilão. Ele vive, fica hospedado na Hydrocoeres hydrocoeres, vulgarmente conhecido como capivara. Capivara comum, que a gente conhece. Muito comum no Cerrado, na Amazônia, no Pantanal e principalmente nos rios Tietê, no rio Pinheiros, a Sim, gente pode tem notar. muitos por aqui né? também. Na Lagoa de Marapendi, no Lago da Pampulha, no Lago do Café em Campinas, tem uma Ela está grande... se adaptando também às áreas urbanas, a capivara, né? Rê, eu costumo dizer o seguinte, a maior praga do planeta, já falei isso em outras ocasiões quando eu estive no programa, a maior praga somos nós, seres humanos. Nós destruímos as matas ciliares, o meio ambiente, produzimos uma quantidade de lixo que não nos damos conta. Sim. Quer dizer, então fica rios, córregos, terrenos baldios. Tudo sujo. Então, esses animais aproveitam a oportunidade que nós oferecemos a eles e se proliferam sem nenhum critério. Então, a capivara, ela hospeda o ambilioma cagenense, o carrapato estrela. A gente pode notar aqui, nessa ocasião, em Guararema, eu tive a oportunidade de fazer, praticamente tocar o carrapato. Ah, esse vídeo foi você que fez. Fui eu que fiz em Guararema, um ambiente silvestre, absolutamente limpo, onde o rio Tietê, ele é limpo. Sim. Então, nesse caso, olha lá, ali eu identifiquei o carrapato, estou passando a mão em cima dele, mas eu não corro risco de adquirir a doença, por quê? Porque a grande vilã transmissora
da febre maculosa, Rê, é a Rickettsia ricketts. É uma Que é a bactéria. bactéria. E nem todos estão contaminados. Isso, apenas uma pequena porcentagem, 1% dos carrapatos estão contaminados. Mas onde que vive essa bactéria? Em ambientes contaminados. Então, por exemplo, lá no meio do Amazonas, onde você é um ambiente silvestre, totalmente, você não tem presença da bactéria. O carrapato vai estar limpo. O carrapato vai estar limpo, exatamente. Agora, quanto mais próximo da cidade, uma megalópole como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, aí você tem que tomar muito cuidado nas áreas factíveis de infecção. Mas quem se contamina é o carrapato ou é a capivara? O carrapato se contamina ao sugar o sangue da capivara que está doente. Então, mas a capivara fica doente também, ou ela só hospeda a bactéria? Não, a capivara só hospeda. Ela Ela não desenvolve a doença. Então, quando o carrapato suga o sangue, e não precisa ser de uma capivara, pode ser de um cavalo, de um boi, até um cão pode adquirir o carrapato. A partir do momento que o carrapato suga o sangue do hospedeiro, que no caso é a capivara, que está no ambiente contaminado, então ela está abrigando a bactéria, ele passa a transmitir a febre maculosa. E esses outros animais também não desenvolvem a doença, mas podem carregar a bactéria também. Exatamente. Cães, gatos. Inclusive, a bactéria, se tiver presente no animal, ele vai estar infectado. Tá. Agora, você sabe uma outra coisa muito importante? É a retirada desse carrapato. Porque a gente não consegue evitar de muitas vezes estar em ambientes rurais ou até mesmo pode ser que os carrapatos comecem a vir contaminados para mais perto das nossas casas. Então, quando a gente perceber a presença de um carrapato ou se de repente você fez uma viagem para algum lugar assim que está tendo um número de contaminações, daqui a pouco a gente fala sobre os locais onde já foi detectado o problema. É importante que você saiba como manejar esse carrapato. Porque não é assim, tem um carrapato aqui, vamos tirar. Tem um jeito certo também de tirar, né, E Randy? não só isso, a profilaxia, porque quando você, por exemplo, é muito difícil a gente falar numa feijoada, você vai com uma bota fechada, mas colocar uma fita de dupla face, você fechar muito bem a canela, a calça e colocar uma fita de dupla face, porque a gente não percebe o carrapato quando sobe na gente. Muitas vezes ele é bem pequenininho. Ele é bem pequenininho e ele gosta de se abrigar onde? Calcanhar, Lugar quentinho. virilha, axila, atrás da orelha. Pezinho da cabeça. Então, se você detectar a presença do carrapato, em hipótese alguma, espremer o carrapato na pessoa. Por quê? Porque você pode liberar, se ele estiver contaminado, você vai liberar o conteúdo infectado, por exemplo, bactéria, no organismo. Então, você utilizar uma pinça com bastante critério, você com muito cuidado, você meio que dobrar o carrapato para conseguir tirar. Enquanto você explica, a gente mostra. Exatamente. Vem por baixo. Isso. E você tira com cuidado, de tal forma que você não esprema a parte posterior dele, a parte abdominal dele, o conteúdo interno dele na pele da pessoa. Então é exatamente esse o movimento. Entendi. Tá. E esse carrapato estrela não é aquele que fica grandão e vira um feijão enorme, assim? Ele pode até ficar, depende da quantidade de sangue que ele, que ele sugar. Vamos mostrar rapidinho só antes? Olha só, ele trouxe aqui, ó. Vamos chegar bem pertinho? Aqui, ó, a gente pode mostrar, esse é o carrapato vermelho, Ambilioma, aliás, o Rhipcephalus sanguíneos, carrapato do cachorro. A gente pode notar aqui, ó, as fases, ovos, larvas, micuim, que é a fase larval, a fase minúscula dele, embrionária, vamos dizer assim. E esse aqui é um carrapato adulto. A gente pode notar aqui, Rê, que ele está bastante grande aqui. Ele tá, o cachorro tá cheio daquele feijãozão. É esse aí, ele tá cheio de sangue. No cachorro também, ele gosta de se abrigar dentro da orelha, às vezes é difícil de tirar, né? No focinho, dentro da orelha, assim, na área genital, enfim. E esse aqui é um carrapato muito parecido com o Ambilioma, só que o Ambilioma se diferencia porque ele tem praticamente uma estrela desenhada, de fato. Eles são parecidos, na parte dorso ventral dele. Então ele é bem fácil de ser caracterizado. Dá pra gente saber qual é. Dá pra gente saber qual é. Vou dar um recadinho, o papo continua já já. Tá bom. Tá bom, querido? Até porque daqui a pouquinho temos a doutora Raquel Moarec também para continuar falando das questões médicas, né, gente? Sintomas, tratamento, como é que a gente faz para se proteger dessa questão também. Estamos de volta com Revista da Cidade para continuar esclarecendo a população a respeito da febre maculosa. Agora, a Raquel Moarec, infectologista, também se juntou a nós. Seja bem-vinda mais uma vez, querida. Obrigada, querida. Vamos lá. Vamos tentar tranquilizar as pessoas ou alertar, porque é importante também. Sim. A gente fica muito preocupado quando ouve falar de uma doença com índice de mortalidade tão grande
como a febre maculosa, né? Agora, bom, já esclarecemos que é pelo carrapato estrela. Agora, eu queria saber o tempo em que esses sintomas podem aparecer do momento da picada e quais são eles. O que a gente tem que prestar atenção? Então, período de incubação, que é o que a gente fala, né? Após a picada, ele tem a sua manifestação local, que pode ser de 2 a 14 dias, para se manifestar com sintomas às vezes mais graves ou não. Então, quais são eles? Primeiro é local. Você pode ter alteração de lesões na pele, na palma da mão e na planta do pé, e essas lesões aparecem posterior, mas a dor fica inicial na região onde foi a picada. Tá. Porque o carrapato ele pode durar em torno de 2 a 4 horas na região, então a gente às vezes não percebe e que ele estava presente. Então ele vem febre, ele vem dor de cabeça, mal-estar, pode ter um quadro de arreico, pode ter um quadro de artralgia e que é semelhante a muitos quadros que a gente vê no dia a dia. Né? Infecciosos. Isso. E aí ele pode procurar assistência, só que ele tem que citar a região que ele foi. Tá. Porque se ele cita, eu estive numa região onde é comum a presença de carrapato, o médico ele tem que estar preparado para pensar também nessa possibilidade. E a investigação é através de exame de sangue? Então, tem o exame clínico, que você tem um tipo de lesão que é diferente na hora que você visualiza. Como que fica essa lesão? Então, elas são às vezes pápulas, elas têm exantema, mas ela começa com pálpula. E depende muito se ele tem alteração de sensibilidade na região aonde ele pegou. Pápula seriam umas bolinhas vermelhas? É isso? Bolinhas vermelhas, Tá. que é comum ele sentir. É claro que tem um monte de patologia que pode ter igual. Sim. Mas ele tem que pensar nessa possibilidade em áreas que são mais comuns. Em frequentei uma região, ou estou, ou fui num lugar nos primeiros 15 dias desse sintoma. Tá. Então, prestar atenção eu frequentei a área onde é comum o carrapato de 15 dias para cá. Isso tem que ter um alerta. E por que ela é tão letal, essa doença? Porque não se Como é que pensa ela se nela no manifesta? início. E aí ela tem uma alteração de permeabilidade sistêmica, levando a um quadro grave, até neurológico, Tá. com acometimento de um quadro séptico bacteriano, porque é uma bactéria, Sim. a Rickettsia é uma bactéria, e que dá um quadro de sepse grave, se não tratada, idealmente precoce. E quais são os tratamentos disponíveis hoje em dia? É um tratamento bacteriano. Antibióticos? Isso, é um antibiótico. Você tem como discutir o tratamento profilático de acordo com a região, se não tem sintoma, mas tem a presença ou entrou em contato com carrapato. E você tem a terapêutica, que é o tratamento, que é de 10, 14 dias, dependendo da atuação. Isso é muito importante falar até com relação a essa profilaxia, claro, sempre tomando esses cuidados, porque afinal de contas agora vai entrar período de férias. Sim. As pessoas vão viajar, muitas vezes vão mandar as crianças, eu tô com algumas mães em grupos de escola, um pouco preocupadas com relação às viagens. Por exemplo, vou mandar meu filho para um camping. Sim. Né? O que eu faço? Estou preocupada. Será que essa região está contaminada? Será que eu devo me preocupar? Quais são os cuidados? Mando repelente, roupas mais longas? O que a gente faz, Randy? E principalmente, como eu falei, fechar muito bem barra de calça, colocar uma fita de dupla face na região dos tornozelos, porque o carrapato ele tem o primeiro contato através do solo. E só fazendo uma colocação complementar ao que a doutora muito bem explicou, é que os sintomas, inclusive nos casos de óbito, a pessoa foi, e primeiramente ela foi confundida com o sintoma da dengue. Então, quer dizer, virose, aí né? até o profissional da saúde falou assim, não é dengue, quer dizer, a pessoa fica tranquila. Mas, na verdade, era um outro tranquila, diagnóstico. um diagnóstico tão Então, preocupante agora, quanto, com né? isso que está acontecendo, é um alerta para todos nós, justamente tomar as medidas profiláticas, como você bem citou e sinalizou, e ficar de olho, Tá. realmente ficar de olho. Chegaram muitas perguntas aqui, eu vou pedir lá. para que vocês, gentilmente, assim que sobrar um tempinho, respondam o pessoal aqui do Instagram, porque não vai dar tempo, infelizmente, mas a gente deixa o espaço aberto para que a gente volte a falar sobre isso. E outras dúvidas também, gente, a doutora Raquel Moarec, infectologista, você faz contato através do @Raquel Moarec, tá? Vai escrever com 2 R's e K no final. E o Randy Baldresca, que é biólogo especialista em controle de pragas urbanas, você faz contato através do www.rbcontroledepragas.com.br, rbcontroledepragas.com.br. Gente, obrigada de novo pela presença de vocês. Eu que agradeço. Super importante. Eu acho super importante discorrer acerca desse assunto que diz respeito a todos nós.
Eu também tenho o @randbaldresca, que eu posso discorrer a respeito não só de febre maculosa e complementar informações importantíssimas acerca de outras zoonoses que nos afetam, tais como certo. dengue, enfim, todo Tá tipo bom. de inseto rasteiro e alado, eu vou estar à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez, gente. Obrigada a você também pela companhia. Tia, obrigada! Não deu tempo de falar tchau pra tia. Tia tá aqui, ó. Tchau, querida! Bom fim de semana pra Beijo, você, que eu acho que eu te vejo Eliane! semana que vem só, né? E amanhã tem festa, gente. Amanhã é meu aniversário. Quero todo mundo aqui nessa festa. Tá super convidado. Até amanhã. Obrigada.